Olá, preciosidades! Olá, preciosidades, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu vim falar pra vocês uma experiência. Mas antes eu vou mostrar pra vocês aqui esse negão, ó. Esse negão aqui, gente, é da vizinha. Esse negão aqui é da vizinha, ó, como ele é bonito. Mas só vive aqui no meu pé. Ele e o irmão dele, o outro tá ali. Shane, os dois. Vive miando aqui. Shane. Ó, gente, aqui é o outro, ó. Ai, sim, tá lá. Depois a mamãe chama você. Não, depois, vai pra lá. Vai, isso. Olha só. Raíssa, mamãe não vai chamar o da mãe. Olha só, gente. Esse aqui é o outro. São gatos da vizinha que vem pra cá todos os dias. O meu morreu e os gatos da vizinha vêm pra cá, né? Tem mais, só que tá por aí. Então, gente, eu vou falar uma experiência que eu tive há muito tempo atrás. Nessa época, foi o período que eu tinha terminado a universidade. Eu tinha finalizado o meu curso, né? Tinha feito a faculdade e tinha terminado a universidade e tinha vindo pra minha cidade, que eu tinha passado no concurso público. E eu estava trabalhando em 3 empregos. Eu trabalhava de manhã, à tarde e à noite como professora. Era concursada pelo estado também. E nessa época eu comecei a dar aula de manhã, de tarde, de noite. Era muito corrido. E eu lembro muito, gente, que eu comecei a dar aula. Raíssa. Ó, os gatos miando. Eu lembro muito que eu comecei a dar aula e quando eu dava aula, eu passava mal, né? Toda vez que eu estava escrevendo no quadro, eu começava a sentir fortes dores, muitas dores, sabe? Eram dores tão fortes que parecia que eu ia desmaiar de tanta dor que eu estava sentindo. Gente, era uma dor aqui nas costas, né? Aqui da parte do quadril subindo aqui para as costas. Uma dor incapacitante que quase me deixava sem caminhar. Gente, às vezes quando eu sentia essa dor em casa, eu ficava deitada e não conseguia levantar da cama. Mas eu tinha que trabalhar, né? Tava no período probatório. Eu tinha que trabalhar. Raíssa, vai desenhar onde a mamãe falou. Eu tava no período probatório e eu tinha que trabalhar, independentemente se eu tava sentindo dor ou não, né? Vocês sabem, o período probatório é aquele período que a gente faz quando a gente passa no concurso público. A gente passa aquele período de experiência. E se a gente não concluir aquele período, a gente perde o emprego. Então, eu tava nesse período. E eu estava sentindo muita dor. E nesse período eu não podia me afastar, eu não podia fazer cirurgia, eu não podia fazer nada. Eu tinha que estar em sala de aula o tempo todo, porque eu poderia perder esses trabalhos efetivos. Então, gente, eu decidi ir no médico pra me ver o que estava vendo comigo. E quando eu fui no médico, eu decidi ir no médico fazer uma avaliação, uma consulta para me saber o que estava acontecendo comigo. Gente, aí o médico me propôs fazer um exame, né, para ver o que estava acontecendo. E os gatos estão aí miando. Olha os gatos miando. Falo pra vocês, né, quando não é cachorro é gato, quando é galo é cachorro, agora é gato. Todos participam aqui dos meus vídeos. E eu fiz o exame, né, proposto pelo médico, um dos melhores médicos que tinha aqui na minha cidade. E foi diagnosticado através do exame que eu tinha, né, foi feito um ultrassom. E foi diagnosticado que eu tinha um cisto muito grande no ovário. Eu não lembro se era o ovário direito, mas eu acho que era o ovário direito. E esse cisto, ele estava tão grande que ele já estava do tamanho de um limão. Segundo o médico, ele estava do tamanho de um limão. E eu teria que fazer uma cirurgia por conta desse caroço, né, gente? E eu sei que eu fiquei muito nervosa, eu tava morrendo de medo. Eu já tinha feito, né, algum tempo atrás a cirurgia da mama, 3 cirurgias. E eu já estava com medo também desse caroço, né, o que ia acontecer. E eu sei que ele falou que eu não poderia fazer cirurgia logo, né? Eu tinha que fazer um tratamento e depois eu faria a cirurgia. Enfim.
E aí, gente, eu continuei trabalhando, tava no período probatório, não podia me afastar. E eu comecei a orar a Deus e pedir, né, pra Deus me abençoar, né, que eu pudesse me aliviar daquela dor. Era uma dor intensa, uma dor incapacitante, me deixava muito mal. E logo depois, né, eu conheci meu esposo, me casei. E foi o processo das percas dos bebês. Eu não sei se tem relação com esse caroço que eu tinha. Eu sei que um certo dia eu estava... Isso, gente, tudo... isso foi pouco tempo depois, né? Foi muito próximo. As coisas foi tudo muito próximo uma da outra. E aí eu me casei, depois a gente conversa, tá bom? Aí depois eu me casei, né? Foi tudo muito perto um do outro, né? As situações. E... Raíssa, meu... E eu sei, gente, que eu passei por todo esse processo, né? Depois me casei e quando eu me casei veio os processos das gravidez. Depois de 2 anos, né? Claro. Depois de 2 anos de casada eu comecei a querer engravidar e comecei a ter aqueles problemas que vocês sabem que eu conto aqui nos vídeos. Eu sei que eu fui pra São Paulo, né? Com meu esposo pra me conhecer os familiares dele, a família que eu não conhecia até então. E quando eu cheguei lá, a gente foi pra uma festividade de uma igreja, de uma pastora amiga dele. E lá, quando eu tava na festividade, eu tava sentada ali quietinha. E de repente, essa mulher, né, uma mulher de oração, ela veio orando. E ela falou pra mim ficar de pé, eu fiquei de pé. E ela começou a orar no meu ventre. E ela orava e ela dizia assim, que Deus estava tirando tudo que tinha de impedimento no meu ventre. Que tudo aquilo que me fazia mal, que estava... Ela falou que Deus estava colocando tudo no lugar, que Deus estava fazendo uma limpeza dentro de mim. E ela colocava a mão na minha barriga, gente, com autoridade, e ela mexia na minha barriga e orava. E foi muito forte nesse dia. E eu sei, gente, que depois, quando eu fiz exames, depois que eu comecei a engravidar, gente, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu com esse caroço. Eu não sei dizer pra vocês se Deus me curou nessa oração ou se Deus me curou antes. Eu não sei dizer pra vocês, porque eu não fiz um check-up pra saber, né, durante esse período, se esse caroço tinha sumido. Eu sei que esse caroço desapareceu. Esse caroço sumiu, né, depois de tudo isso, né, que eu engravidei, que eu tive filhos, que eu fiz aquele exame chamado de... a transvaginal, né? Quando a gente tá grávida, faz a transvaginal. Fiz várias transvaginal, várias ultrassonografia e o médico falava que eu não tinha nada, né? Então eu falo pra vocês que Deus operou um milagre na minha vida. Eu não sei quando foi que Deus operou, se foi no dia dessa oração, porque depois dessa oração eu engravidei e consegui segurar o bebê. Ou se foi bem antes disso, mas eu acredito que foi um processo. Eu acredito que foi um grande milagre de Deus na minha vida, pois o médico disse que aquele caroço, que eu só iria ficar bem quando fizesse a cirurgia e tirasse aquele caroço. E eu sei que esse caroço sumiu, esse cisto sumiu. E depois das minhas cesarianas, eu sempre perguntava, doutora, e aí, tem algum cisto? E os médicos falavam que não tinha, né? E os médicos falavam que tinha aqueles policisto pequenininho que mulher tem, né? Mas não tinha nenhum cisto desse nível que eu falei pra vocês. Um cisto grandão, como um limão, né? E na última gravidez que eu tive, que foi a gravidez da Raíssa, os médicos já falaram que eu não tinha mais nada, nem uns policistos. Eu sei que Deus fez um milagre, assim, muito grande na minha vida. E eu quero passar aqui pra vocês que Deus, ele faz milagres. Continue acreditando em Deus, orando. Eu não sei o seu problema, o seu processo, o que você passa. Mas acredite que Deus, ele faz milagres. Ele pode fazer milagres através de uma cirurgia, como foi no meu caso, né? A cirurgia da mama, que foi retirar os caroços, né? Os nódulos que eu tinha. Ou através de um milagre, como foi esse que eu tive desse cisto no útero que sumiu e nunca mais... e sumiu do nada. E ele pode fazer um milagre como esse de sumir e não aparecer e nem a medicina entender o que foi que aconteceu. Pode ser desse jeito. Então, a gente não explica a Deus e não sabe as formas de Deus agir. Mas, se for para fazer cirurgia, faça. Se for da vontade de Deus, ele vai fazer desaparecer isso que tem em você, mas ele opera de várias formas e a gente não pode minimizar Deus. Pode ser que você tenha que passar por
Pode ser que você tenha que passar por cirurgia, como eu passei pelas 3 cirurgias da mama. Ou pode ser que Deus que Deus faça um milagre, que aquele caroço suma e você não precisa fazer cirurgia e nem passar por nenhum processo. Mas ore a Deus de qualquer forma, pois Ele faz milagre e Ele opera da forma que Ele quer, tá certo? Esse foi o vídeo, um abraço a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.